Então vamos aprender aqui como a gente faz para colocar a ordem stop e a ordem limite no nosso código. Também já de uma maneira avançada, vamos selecionar para o usuário qual tipo de ordem que ele quer enviar, se é uma ordem a mercado, limite e stop. Eu já implementei aqui no código, vou explicar para vocês, porque senão ia demorar muito, são várias linhas de códigos, mas vou explicar cada alteração aí no código, também no final vou disponibilizar para download, para vocês darem uma olhadinha de como é que ficou o código depois dessa implementação. Antes de tudo, vamos entender qual que é o conceito de ordem stop e ordem limite. Então, essa imagem aqui é bem rápido para a gente entender. Vamos dizer que o meu preço está aqui nessa região e eu quero colocar uma ordem de buy stop. Onde que a ordem buy stop ela fica? Acima do preço atual. A ordem limite de compra ela fica abaixo, então meu preço está por essa região, eu quero fazer uma compra a limite, então essa ordem pendente ela tem que ficar abaixo. No caso da venda, eu tenho meu preço aqui e eu quero fazer uma compra stop, então é uma venda stop. Então eu tenho que colocar uma ordem pendente abaixo do preço. No caso da sell limite, eu tenho meu preço aqui atual e eu vou colocar uma ordem pendente acima do preço. E fica assim, compra a stop acima do preço, compra limite abaixo do preço, venda stop abaixo do preço e venda a limite acima do preço. Bem simples, sem nenhum conceito de análise técnica aí, uma coisa bem simples. Eu tenho que saber aonde que eu vou colocar minha ordem pendente de compra e de venda, ok? Agora, voltando para o código, primeiramente, o que eu fiz? Eu criei dois enums. Isso daqui vai dar a aparência para o usuário, uma lista de que ele quer, do que ele quer abrir de ordem. Se ele quer executar com o robô uma ordem a mercado, ordem limite, ordem stop. Se ele colocar ordem limite ou stop, ele precisa especificar, porque é um parâmetro de envio desse tipo de ordem, a expiração da ordem. Essa ordem ela vai ficar lá boiando no mercado até ela ser executada ou ser cancelada pela corretora. Ela vai ficar lá até o final do pregão ou do dia corrente do mercado, ou eu vou dar um tempo de expiração para essa ordem. Então, coloquei lá as 10 horas, quero que daqui a 20 minutos, se o mercado não chegar nesse meu preço específico aqui, eu quero tirar essa ordem de lá, ok? Nos meus inputs, o que eu fiz aqui? Coloquei os parâmetros que a gente vai precisar para a ordem stop e limite. Então, escolher o tipo de ordem. Vai significar que o usuário escolheu uma ordem a mercado. 2, ordem limite. 3, ordem stop, ok? Duração da ordem pendente. Então, isso aqui representa essa minha lista aqui, menu, de uma ordem válida até ser cancelada, uma ordem válida até o dia corrente e uma ordem com uma data e hora específica, ok? A distância da ordem. Voltando ao nosso exemplo, uma ordem a mercado, ela grid, você entra no mercado instantaneamente, basicamente, tá? Então você faz a agressão no mercado. Assim que você entra a mercado, você já está no jogo. Uma ordem stop ou limite, você depende que o preço atinja aquela determinada área ali, aquele preço que você está disposto a comprar ou vender. Então, para isso, você precisa de uma referência do preço atual mais essa distância que você pretende comprar ou vender. Por isso, esse input. O tempo de expiração da ordem. Se o usuário selecionar essa opção aqui, eu vou ter que passar como parâmetro no meio da minha ordem em quanto tempo eu pretendo permanecer com essa ordem no mercado, ok? Indo para meu onInit, não tem nada de alteração. OnTheInit também não tem nada. No meu onTick, agora que eu estou utilizando ordens pendentes, eu preciso, antes de enviar, verificar se eu não tenho nenhuma ordem já pendente, para não ficar aquela grade lá de ordens, aquele negócio maluco ali ao infinito. Eu preciso brecar o robô. Então, como é que eu faço isso? Da mesma maneira como eu verifico se não tenho posição. Se essa função aqui retornar igual a zero, quer dizer que eu não tenho ordem pendente. Se eu não tenho ordem pendente, eu posso entrar no mercado desde que alguma condição
de compra ou de venda seja verdadeira. No nosso caso, que a gente já sabia até aqui, então, se o preço atual for maior do que o valor da nossa média e não tem posição, ou seja, posição mercado, aí não tem nenhuma ordem que foi executada, eu posso entrar. Agora, trabalhando com ordens pendentes, se eu quiser colocar uma ordem pendente, antes eu não vou ter que ter nenhuma aí no nosso gráfico, ok? Então aqui fez o nosso ajuste, porque senão fica aquele monte de linha aqui, o robô vai começar a mandar um monte de ordem pendente infinitamente. Na nossa estrutura de compra, então aqui a gente já conhecia até aqui, ó. Essa foi a estrutura para a ordem a mercado. Agora eu criei a estrutura de ordens, limite e stop, que vem nesse bloco aqui, mais a expiração, onde o usuário vai passar o parâmetro aqui de quanto tempo ele quer que essa ordem fique no mercado, né, com base na seleção aqui do tipo de ordem que ele quiser. Na minha validação de segurança, eu já tinha a validação de ordens pendentes. Como a gente estava usando ordens a mercado, isso não tinha utilidade para aquele tipo de ordem. No nosso método de envio, eu fiz o quê? Coloquei um alho, então, quando tipo de ordem, que é o nosso parâmetro aqui. Tipo de ordem não foi igual a zero, ou seja, se isso aqui for igual a zero, eu não vou enviar nenhuma ordem de mercado, de compra ou limite. Tá? Como esse parâmetro nunca vai ser reconhecido, nunca vai ser verdadeiro, porque eu não criei aqui essa liberdade para o usuário escolher não enviar nenhuma ordem, porque não tem sentido, então seria um indicador, não seria um robô. Se eu estou construindo um robô, eu tenho que enviar uma ordem mercado, limite, stop. Então, voltando aqui, isso aqui nunca vai ser falso, sempre vai ser verdadeiro. Sendo verdadeiro, qual é o tipo de ordem que o usuário escolheu? Ele quer uma ordem mercado, código 1, uma ordem limite, código 2, uma ordem stop, código 3. Ok? E qual que é a estrutura aqui do código para envio de ordem limite? Nossas verificações de segurança já utilizamos. Na ordem limite, qual que é a diferença mercado? Mercado eu coloco o trade.by, tem esses parâmetros. Na ordem limite, eu tenho que passar todos esses parâmetros. Então, eu preciso, primeiramente, passar meu volume, meu lote. Depois, o preço de compra menos a distância em pontos do meu preço. O que isso quer dizer aqui? Ó? Distância pendente. Está aqui, ó. Distância da ordem pendente. Voltando ao nosso exemplo aqui, ó, eu estou fazendo uma compra limite. Então, eu tenho o meu preço atual menos a distância em pontos, que vai dar o meu preço de compra a limite aqui. Mesma coisa para sell stop ou para buy stop. No buy stop vai ser o quê? Meu preço de compra, meu ESC, mais a distância que eu quero colocar a minha ordem. Por isso, aqui tem um menos e no stop tem um mais. Quais são os outros parâmetros que tem que passar? Tem que passar o símbolo, tem que passar o stop loss, o take profit, o tipo de expiração dessa ordem, se é uma ordem com um horário, um tempo específico, eu tenho que dar esse tempo. Nós temos o parâmetro lá para o usuário e um comentário aqui que sempre, o padrão aí é o número do nosso EA para identificar que foi o nosso robô que enviou aquela ordem ali. Tá ok? No método de validação de segurança, eu criei mais essa variável local para ela brecar, né, essa segunda varredura aqui, verificação de envio de ordem, porque eu só vou liberar essa verificação se o método 1 falhar. Se o método 1 falhar, eu quero verificar novamente se através desse novo método aqui, o modo 2, foi um sucesso. Se esse método também foi um fracasso, eu vou responder aqui printando que nenhum dos métodos foi executado com sucesso. E o que mudou aqui? Cria a variável, né? Esses prints, essa lógica que a gente já conhece, trouxe o ali para cá também
E no nosso método a gente usa uma outra forma de abrir ordem, que é o que? O Position Open. Então tem o Position Open para ordem a mercado, para Buy Limit e para Buy Stop. Diferentemente do Trade.Buy Stop, que eu posso colocar uma expiração aqui, por default, esse tipo de envio de ordem, ele já te coloca uma especificação fixa, né? Então você não tem uma expiração. A ordem ela fica ali pregada até ser executada ou cancelada. Então o que eu tenho aqui de informações para passar? O meu símbolo, o tipo de ordem que eu quero, no caso é limite, o meu volume, o preço de compra, né, de posicionamento dessa ordem limite, que é o que? Meu ESC, menos a distância que eu pretendo colocar, o stop, take profit e o comentário, né? Só lembrando que o while é um tipo de looping, então se ele executou a mercado, eu breco para ele passar adiante. Se eu não colocar esse break aqui, ele vai ficar tentando comprar, vai comprar, não vai adiantar de nada eu ter colocado esse limitador aqui, porque assim que você verifica isso, essa posição foi verdadeira, verificou, entrou no compra. Agora, tudo que estiver no compra, ele vai executar. Ele não vai entrar novamente aqui nessa verificação para barrar. Então, se eu não colocar esse break aqui, ele vai ficar comprando a mercado ou colocando ordem pendente assim, de uma forma infinita. Por isso tem um break aqui. Todo looping, na maioria dos casos, assim, você precisa ter um break aí para não ficar infinito, né? Que essa é a intenção do loop, ficar executando aquela ação ali até ela ser interrompida. No nosso caso aqui, a gente interrompe. Se eu fiz uma vez o envio da ordem mercado, eu paro. Só vou executar uma nova ordem se que der um novo sinal aqui de compra ou de venda. Mesmo caso aqui, né? A verificação do modo 2. Se o modo 1 falhou por algum motivo, eu tento ainda assim enviar essa ordem mercado, limite ou stop no modo 2, que é o position aqui open, limite, stop. Tá? A gente já tem aqui na compra e na venda os nossos dois modos de envio. Verifica se dessa vez foi com sucesso, se não foi, ainda assim printa. O modo 2 também não deu certo. A venda, muito semelhantemente, temos a estrutura a mercado, temos a estrutura agora para envio de ordens limite stop. Está aqui, vocês podem analisar com calma, não tem nada muito de diferente. Eu tenho a mercado, eu tenho o preço de bid, aqui tem o preço de bid mais a distância, que é o que a gente precisa. A expiração, que é mais um parâmetro, né? Transformei aqui em um while, a gente só tinha uma condicional se isso tudo aqui for verdadeiro, eu envio aqui minha ordem de venda. Agora eu preciso de uma maneira mais inteligente, programar para esses três tipos de ordens. Verificação, modo 2, position up, limite, limite sell. Aqui também temos o sell stop, ó. Voltando para a figurinha aqui, ó, meu preço atual menos a distância. Eu estou fazendo isso, meu preço atual menos a distância. Vou plotar minha ordem pendente ali de sell stop. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Símbolo, lot, prim, os stops da ordem e pronto. Próxima aula, eu vou dar um bônus aqui para a gente. Vamos incrementar a seguinte opção aqui no código. E se o usuário quiser fazer no mesmo instante que ele executar uma ordem a mercado, posicionar uma ordem limite ou stop. Então, cara, dependendo da estratégia, já vou deixar isso pronto para você. Não, eu quero que a partir de X condição, eu entro a mercado e já posiciono uma ordem stop ou limite ali no preço. Então, vou na próxima aula fazer essa incrementação com vocês e já fica de bônus aí também para aprendizado, caso no futuro alguém precise desse tipo de ação no código.